permitam que eu evoluísse o meu jogo e eu estou bastante confiante em relação a isso. Tem mais uma. Você obviamente viu a luta do José Aldo com o Frank Edgar e já deve ter analisado alguma coisa dessa luta. Você acha que você consegue ver alguma brecha no jogo do atual campeão? Probably you saw José Aldo's last fight against Frank Edgar, and could you see any hole in his game and something that you can take advantage of? Yeah, me calling out Jose Aldo wasn't because I seen a hole in his game. I think he's one of the best in mixed martial arts, one of the best fighters in the lighter weight classes. So that's what intrigues me about this fight. I want to prove that I'm one of the best in the world. I want a title shot, and Jose Aldo has the belt right now. So I mean, he's the man to go after. And it wasn't because I seen a hole in his game. It wasn't because I seen anything that I could exploit. I just think we're two great martial artists, and one of us is going to walk away with the belt that day. Bom, o José Aldo ele tem um cinturão e eu quero essa disputa de cinturão não é porque ele tem algum buraco no jogo dele, não é porque ele tem alguma desvantagem contra mim, mas unicamente porque nós dois somos grandes artistas marciais e isso é uma das principais razões pela qual eu quis lutar contra ele. Você é o terceiro cara que desce de categoria para enfrentar o Aldo na categoria dos pesos. Você acha que isso pode mexer um pouco no seu psicológico durante o treino, né? O Kenny Florian e o Frank Edgar desceram de peso e não foram muito bem na disputa. You're the third guy to drop the featherweight division to fight against José Aldo. Kenny Florian and Frank Edgar did so, and they weren't successful. Do you think this will put more pressure on you to represent the lightweights that cut the way to fight on the featherweight division? For me, being a lightweight isn't a flag that I carry. At 55, 45, they're very close weight classes. I can make both weight classes very easy. So, I mean, just because the guys came down there and didn't do good, that doesn't mean that I'm trying to represent better or try to go out there and do better. I think my skill set and what I bring to the table is something Jose Aldo's never seen before or had to even face, and same vice versa. I mean, Jose Aldo's a very great fighter. I don't have that person in my weight class to fight. So I think you put us two together, it's going to be a great fight. Eu acho que eu não carrego um grande peso para esse ano de divisão, até porque as duas divisões têm um limite de peso bem próximo e para mim é muito fácil bater tanto um peso quanto o outro, então eu não tenho nenhum peso adicional por ter que fazer esse corte maior de peso. Luiz Fernando Coutinho, do Diário Lance. Pergunta para o Pettis, a gente viu ontem, ele chegou no Rio, já curtiu a piscina, pegou o sol. Quer saber quais foram as primeiras impressões dele do Rio de Janeiro e se vai ser difícil se manter focado num lugar tão bonito, tanta coisa para se fazer por aqui. What's your first impression about Rio de Janeiro, and do you think it's going to be hard to get your focus while staying in a place so beautiful like Rio? Yeah, if I lived here, I probably wouldn't be where I'm at in my career. The culture here is amazing. I've been here 2 days and I've seen so much already, so it's a lot of distractions for an athlete, but I love it here. I'm getting great training. The sights are amazing, the food's amazing, the drinks are amazing. Everything here is amazing, so I'm excited to fight here, and I think me coming out here was a good decision. Eu acho que vir para cá foi uma boa decisão, mas provavelmente se eu vivesse aqui eu não estaria onde eu estou nesse momento na minha carreira, com tantas coisas bonitas para se ver, muitas distrações, mas novamente vir aqui foi uma boa decisão, eu estou tendo bons treinos e não me arrependo. Eu queria saber também o que ele espera da torcida brasileira, se ele está preparado para lidar com a pressão do público brasileiro, que obviamente vai estar no alto. Como que ele espera lidar com essa pressão? Probably the crowd will be on José Aldo's side, and how do you expect to deal with the pressure of the crowd? When I fought Ben Henderson for the WC title, it was in his hometown, so I mean, the whole crowd was against me. I know it's a big difference from a state to a country, but I mean, always the odds are against me. So I like playing the role of the underdog, and hopefully I get some fans after the fight. Quando eu lutei contra o Ben Henderson foi no
no estado dele, toda a torcida estava contra mim, mas eu sei que tem uma diferença grande entre estado e um país inteiro. Mas eu gosto de ser não ser o favorito, de ser o underdog, né, que ele fala. E espero poder ganhar essa luta do José Aldo, ainda que esteja lutando no país dele. A última pergunta eu queria perguntar para o Pettis e para o Sérgio. Queria saber se quando eles eram mais novos, na hora das brigas familiares entre irmãos, se a coisa ficava um pouco mais quente por serem lutadores, ou se eles, por conta da luta, conseguiam manter a disciplina desde sempre. He wants to know from you guys that when you were younger, when you got into some fights, some arguments, how was it the fact of being a martial artist helped, and how was the fights? We grew up very competitive. My dad was like one of the guys that always said, first place or nothing. So we grew up very competitive, and it went to everything. I mean, we had competitions on basketball, sports. Whether we were eating cereal, we had competitions on everything. So we grew up very competitive. Martial arts, it did help us a little bit, but it's just the same thing. That brotherly factor always played a role. Same question. Oh yeah, he used to pick on me all the time. He beat me in pretty much everything. So trying to catch up to him. It was great having him as my brother. We both do the same thing. So still trying to catch up to him when the showtime kicked up. Ele falou que eles eram muito competitivos em tudo, até para escolher quem ia comer cereal primeiro eles brigavam, mas que a competição era em tudo, era em basquete e tal, enfim, praticamente em tudo, e que o pai dele incentivava esse tipo de competição, que, enfim, eles eram muito competitivos. As artes marciais, inclusive, eram um dos pontos em quais eles eram competitivos. Qual foi mais uma? Queria que cada um, o Pascal, o Diego e o Sérgio, que são quem está mais próximo do Pettis, qual que eles acham que é a maior qualidade, a maior arma do Pettis contra o jogo do Aldo? He wants to know from you, Sérgio, what's the biggest weapon that Anthony brings to the table to the fight against José Aldo? It's definitely his diverse striking. Like his striking, he does all that crazy stuff you won't see from anybody else. So, and it's hard to prepare for that. First time I came to his gym and trained with him, it was really hard for me to cope with that kind of stuff. Like if you train with him every day, you can't try to get used to it. But if you experience it the first time, you're gonna be surprised, I'm telling you. Provavelmente a maior arma dele é a intensidade no jogo em pé. A primeira vez que eu treinei com ele no time dele nos Estados Unidos eu fiquei surpreso. Provavelmente quando fica mais fácil quando você treina com ele todos os dias, mas que a primeira vez que você vê esse jogo em pé dele é realmente uma surpresa. Então isso vai ser uma das coisas mais difíceis para o José Aldo lidar. Eu acredito que, por ele ser um cara muito versátil, a parte em pé dele é realmente incrível, como o Pascoal ressaltou agora. É um cara que a gente nunca sabe o que vai acontecer, qual o próximo movimento dele. Então, até ontem ele estava dando o primeiro treino aqui, quando ele começa, ele solta um chute, solta o outro, começa um pouquinho que vai vir agora, daqui a pouco ele dá um chute rodado. Então, acho que isso aí que eu acho que vai ser a maior arma dele contra o José Aldo, que não é aquele Muay Thai normal, não é aquela parte de pé normal, né? Só chutes baixos, mão, então ele sempre busca coisas novas. Então é um cara muito atlético, com muito gás. Eu acho que essa descida de peso dele vai ainda ficar mais forte na categoria, porque ele não fazia muito sacrifício para descer. E com certeza é a parte em pé dele. E agora a gente tem o prazer de ter ele aqui na Timorais, treinando com a gente. E já tem um chão de altíssimo nível. E a gente espera aí apresentar muito no jogo dele. Yeah, I think Anthony is just very creative. I train with him every day. He's always got something new. All in all, he's never fought anybody like that. Anthony's also explosive. He's fast. He's able to match the same speed as Aldo. And it's going to be one of the best fights ever. So I'm really excited to see this. O Anthony é um cara muito veloz e todo
com certeza ele hoje em dia já é um dos maiores lutadores do mundo. Só antes de a gente prosseguir aqui, a gente não apresentou direito aqui, esse é o Sérgio Pettis, é o irmão mais novo do Anthony. Ele tem 19 anos, já tem 3 lutas no amador e 7 no profissional, todas com vitória. Ele vai estar lutando no cinturão contra o Jeff Curran, um americano muito duro, já lutou mais cedo, está disputando o cinturão dia 21 de junho. No lado aqui do Anthony Pettis, é o Pascal Kraus, nascido na Alemanha, agora também está morando lá em Rio e também é atleta lá da Rufo Esporte, da Tim Moraes, tem 11 lutas com apenas uma derrota. Está aberto. I'm trying June 21st for the RFA. It'll be in my hometown, Milwaukee, Wisconsin. For the title fight, for the flyweight title fight. Boa tarde, eu sou o João Pedro da Curarreiros.com. A gente sabe que antes do evento principal das lutas tem a pesagem, tem toda uma celebração da vítima. Enfim, a gente queria saber como funciona para manter o foco só na luta, saber ter a preocupação com a pesagem e tudo mais. Before the fight, you have all this cut process, and it's a whole another different event. And how do you stay focused on the fight when you have to cut this amount of weight? Me making 155 was very simple. The only reason I never dropped down to 145 is because my teammate Eric Koch, who was supposed to fight Jose Aldo before me. So when Eric Koch lost his last fight, he put him way back in the featherweight division, which opened that opportunity up for me. So 145 is not going to be a hard cut. I think it's going to be pretty simple. I'm just going to stay on track on my diet, stay focused, and I don't see it being a problem. Ele falou que bate o peso de peso leve muito fácil e que a única razão pela qual ele não desceu para a categoria de peso pena, que era o José Aldo, foi que ele tinha um companheiro, que era o Eric Koch, que estava às portas de disputar o cinturão, né? Mas que como ele perdeu a última luta, ele se afastou, foi mais pro fim da fila e que agora ele se abriu a oportunidade dele lutar pelo cinturão. E que como os limites das categorias são bem próximas, ele não vai ter grandes problemas em bater esse peso, então isso não vai atuar muito na concentração dele para a luta, ele não vai atrapalhar de forma definitiva. Assim. Agora, partindo da pergunta mais para os 4, até o Diego pode participar, a gente sabe que tem um movimento crescente do UFC, das artes marciais, tanto no Brasil quanto no mundo. E como esses atletas podem servir de exemplos para atletas mais novos, até que não tem tanta condição de treinamento, para conhecer tanto o jiu-jitsu quanto o MMA e outras artes marciais. The question is for all of you guys, and with the recent growth of the MMA sport, he wants to know how can you serve as an example to the younger fighters that are beginning their careers right now? Myself, I've been doing Taekwondo my whole life since the age of 5. So in Milwaukee, I own 2 Taekwondo gyms that we have kids of all ages. They start from 5 years old all the way to teenagers. So giving back that way for sure, with my gyms and representing myself in the media the proper way. I mean, when I'm doing these interviews, when I'm doing any kind of interview or I'm in the media, I have to portray myself as a way to set an example for the kids that are looking up to us. We want to be treated as professional athletes, so we have to act like eu compito em Taekwondo desde que eu tenho 5 anos de idade, então eu convivo com as artes marciais desde bem cedo. E para servir de exemplo para os lutadores mais novos, eu tento basicamente me comportar bem na mídia, passar uma boa imagem para que as pessoas não tenham uma ideia errada dos lutadores de MMA, etc. Yeah, so for me it's a little different because the sport is not that popular in Germany yet. So I'm trying to introduce the whole country to the sport, and of course I have to be a good role model too, try to be a good ambassador for the sport. But since it's not that popular, it's not like the kids know, oh yeah, that's a good way to make a living or something like that. But I think you can see it in a good way in Brazil. Like the kids from the ghetto, the favelas,
they see, oh, you can make it by train hard, train every day, and then somehow you can get out of there and make it to the top and fight for a UFC title like Jose Aldo does in a couple of weeks, couple of months. Comigo foi um pouco diferente, é um pouco diferente porque como eu sou da Alemanha, o esporte não é tão popular lá. E então as crianças não veem dessa forma de você ter o prospecto de você se tornar um lutador e ser o campeão do UFC um dia. Então ainda estou no processo de tentar introduzir esse esporte na Alemanha para que funcione mais ou menos como funciona aqui no Brasil, que as crianças das favelas, do subúrbio, veem no esporte uma chance de crescer na vida, assim como foi com o José Aldo, que vai lutar pelo cinturão daqui, é o campeão e vai defender o cinturão daqui a uns meses. A gente estava até conversando sobre isso hoje, eu explicando um pouco da história do José Aldo, né, de onde que ele veio, o que ele passou até chegar ao título. A gente foi numa cachoeira agora, né? Então a gente passou por algumas favelas e a gente falou aqui como é dura a realidade do pessoal que vive em comunidade, que hoje o MMA o jiu-jitsu, as artes marciais, qualquer tipo de esporte é um modo de dar uma oportunidade para as crianças. Então, e a gente também aqui na nossa equipe, né, na Timoraz, a gente tem esse espaço, né, ajudando o pessoal mais carente, o pessoal que tem talento, porque antigamente acho que era só o futebol, né, acabava que todo mundo voltava ao futebol, mas hoje a gente tendo grandes ídolos aqui no nosso país, né, grandes atletas, então eu acho que é uma chance, né, então que o esporte dá para recuperação, para ajuda de dar uma nova oportunidade para pessoas carentes e fora, acho que é importante para todo mundo a disciplina que as artes marciais dão. Eu venho de uma família tradicional no jiu-jitsu, meu tio Zé Moraes começou a treinar com o Hélio Gracie, na primeira academia Gracie, meu pai sempre treinou, que é um cara que sempre está me apoiando muito, meus primos, então a gente vem dessa cultura, a gente cresceu junto com a família Gracie. Então acho que a confiança que te tira das drogas, tira das coisas ruins, das más companhias. Então acho que esse é o futuro do esporte que as artes marciais proporcionam para a gente. Yeah, I also teach martial arts with my brother. I'm only 19 years old. I have students, so all my students look up to me. I want to stay away from the partying, the drugs and all that. Just try to be the same way as my brother. I grew up looking up to him, and that's how I want other kids to look up to me as well. And I want to just keep doing what I'm doing and stay on the right path and try to keep the kids on the right path as well. Eu tento me comportar da mesma maneira que meu irmão, até por eu me espelhar muito nele, então eu tento sempre passar uma boa imagem, me afastando de drogas, de problemas e estando ligado ao esporte assim como meu irmão. Fábio Silva, do Jornal Golfinho. Essa luta, o Pettis está descendo de categoria. Suponhamos que ele conquiste o título, o meu ganho é perder. A ideia é voltar para outra categoria dele, tentar dois títulos, dois cinturões. In case of loss or win, will you consider to come back to the lightweight division and hold two titles at the same time? I can't really think about after the Jose Aldo fight. I gotta focus on the fight. I have one of the hardest opponents in both divisions in front of me right now. So for me right now, I'm focusing on that fight. All of my attention is on that fight, and whatever happens after that, I'll decide once the fight's over. Eu não posso pensar agora no que vai acontecer depois da luta, até por ter na minha frente um dos melhores oponentes, tanto na categoria de pena quanto de leve. Então eu tento me manter concentrado nessa luta e é muito difícil dizer o que vai acontecer depois disso. Eu só quero me manter focado na luta contra o José Aldo. Ivan Aldo, do Esporte.com. Eu queria perguntar para o Pettis, você tinha dito que desceu de categoria porque cansou de esperar uma chance de disputar o cinturão dos leves. O Ben Henderson acabou de lutar com o Gilbert Menezes, provavelmente ele vai defender o cinturão mais ou menos na mesma época em que, talvez um mês depois, que você vai enfrentar o José Aldo. E provavelmente você seria o desafiante se tivesse continuado na categoria dos leves. Você se arrepende de alguma maneira de ter descido de categoria? Primeira pergunta. E a segunda, se você acha realmente que seria o próximo desafiante do Ben Henderson
se tivesse continuado na categoria dos leves? Since Ben Henderson lost his last fight against Gilbert Melendez, he would probably be his next opponent. And do you regret dropping down weight to the featherweight division, or you think you should, right now that you have a fight schedule against Jose Aldo, you really regret? You think you should stay on the lightweight division? One of my big reasons for doing the drop down the featherweight division is because Jose Aldo's been talking about moving to lightweight, very soon. So if Jose Aldo would move to lightweight, before this fight, he would escape me again in a title shot. So I've been skipped 3 times in the title shot at lightweight, and I just got tired of waiting. So instead of letting him come up and skip me, I'll move down, face him for his belt, and we'll see what happens after that. Uma das principais razões pela qual eu decidi descer de categoria foi porque eu fui pulado da chance pelo título umas 3 vezes, e o José Aldo disse recentemente também que ele ia subir de categoria, então achei que seria algo interessante a se fazer. And he asked the second question, if you really think that you would be the next opponent of Ben Henderson. Yeah, I was guaranteed to be the next opponent of Ben Henderson, but seeing that he's been fighting since last month, I thought me and Jose Aldo would be matched up a lot sooner. I thought we'd be fighting in June, July maybe, but for some reason the UFC pushed it back to August, probably because they wanted to fight here. But I got what I asked for, and now I gotta get ready for the fight. Ele falou que a luta contra o José Aldo provavelmente deveria ter acontecido em junho, então ele pensou que ele ia lutar com o José Aldo muito antes do que ele lutaria com o Ben Henderson, já que o Ben Henderson lutou mês passado. Só que por alguma razão eles botaram a luta só em agosto, que provavelmente foi porque eles queriam fazer a luta aqui no Rio. Mas enfim, ele estava focado no José Aldo, é isso. Uma outra pergunta. O José Aldo é um ótimo striker, mas acho que ele nunca enfrentou um striker que nem você. Você acha que ele vai tentar ganhar a luta em pé, ou você acha que a estratégia dele deve ser levar para o chão? José Aldo is a great striker, but he never faced someone like you with this level of the striking game. Do you think he's going to consider to take the fight to the ground, or do you think he'll stay and exchange with you? I think definitely he's going to stand up and exchange with me. I mean, you have one of the best strikers in the world in Jose Aldo, and you have somebody like myself, another great striker. We're going to stand for sure. I see the takedowns being used more for winning rounds and gaining position. I mean, both of us are strikers, and if you get in trouble, you go to what you know, and that's both of us are striking. Ele falou que provavelmente o José Aldo vai querer lutar em pé com ele, porque apesar de ele ser um grande striker, o José Aldo também é um grande striker, então ele vai querer manter a luta em pé, que ele acha que o José Aldo botando a luta para baixo não vai ser da mesma forma como seria se eles mantivessem ela em pé. Antes de ver o sexto round, a minha pergunta é se tecnicamente quem que ele acha que é uma maior ameaça a ele, casando com o estilo de jogo dele, se é o Ben Henderson ou o José Aldo. Considering your style, do you think Ben Henderson is a bigger threat than José Aldo, or do you think José Aldo is a bigger threat? Considering I already fought Ben Henderson once, I know his style. I mean, no matter what, you have to have the same style. You don't change too much. So considering I beat Ben Henderson once already, I would say Jose Aldo's a tougher matchup. One of the best strikers in both divisions. Black belt jiu-jitsu, well-rounded everywhere. Hasn't been beaten at all, or been even close to being beaten. So I would say Jose Aldo's a tougher fighter. Considerando que eu já lutei contra o Ben Henderson e já ganhei dele, o José Aldo é um cara muito completo, ele é bem rodado, tem um grande nível de jiu-jitsu, então considerando que eu já ganhei do Ben Henderson, acho que hoje em dia eu teria que dizer que o José Aldo é um oponente mais duro para mim. Você acha que seu apelido Showtime adiciona algum tipo de pressão extra a você? Tá sempre tem que mostrar alguma coisa diferente? Da onde você cria golpes novos, pisar nas jaulas, chutar e tal? Onde você tira essa criatividade? Considering your nickname Showtime, do you think you have an extra pressure on yourself? Do you think you have to prove something in each fight that you have? And where do you come with those kicks that you perform?
Yeah, my background is Taekwondo, so I mean I've been doing these kicks and these moves my whole life. So I don't think it's these moves as risky moves or something that I gotta try to do. It's just my fighting style, and no matter who I'm fighting, I'm bringing the same style. I bring my style into there, and it's worked so far, and hopefully it works again against Jose Aldo. Eu luto taekwondo desde os 5 anos, então eu venho fazendo isso durante toda a minha vida. Eu não acho que sejam movimentos arriscados, porque eu estou muito acostumado com isso, então toda luta que eu entro eu tento fazer a mesma coisa, é uma coisa que vem naturalmente para mim, então não é que eu tenho que inventar alguma coisa em toda luta que eu faço. Só insistindo um pouco nessa, mas de onde ele cria? Tem alguma influência em filme? Tem gente que tem influência em videogame? De onde ele tira essas coisas de pisar na jaula, dar um golpe de capoeira? He's asking if you take those movies from a movie or a video game or something that you do, because they're not kind of natural for ordinary fighters. Yeah, I think that's why my style is different. I'm not a kickboxer with wrestling or a kickboxer with jiu-jitsu. My style comes from Taekwondo, and I have a great coach, Rufus, who allows me to be myself, but still mixes in the kickboxing with it. So I get to be myself with my basic Taekwondo, but we made my striking so effective with kickboxing that it's a different style. I'm not like everybody else. We got these guys that are wrestlers and boxers and kickboxers. First I'm in Taekwondo martial arts, and then kickboxing and everything else comes next. Ele acha que ele é diferente justamente por causa disso, porque geralmente os lutadores são kickboxers que aprendem wrestling, ou então lutadores de jiu-jitsu que aprendem uma arte de pé, mas que ele não, que ele é um lutador de taekwondo mesmo, e que ele tem um grande técnico, que é o Dr. Rufus, que permite que ele faça esse tipo de movimento, permite que ele solte o jogo em pé e faça os movimentos característicos dele. Eu sei que ele tem um grande desafio agora pela frente, mas o nome dele foi citado ontem à noite. O Nate Diaz fez uma provocação, chamou ele, perguntou se ele queria lutar e tal publicamente. O que ele acha desse desafio? Nate Diaz recently called you out, I think last night, and what do you think about this challenge? I just heard that actually. I was coming back from New York, for the UFC, and I heard his interview, and it just makes me laugh. I mean, the guy just got head kick knocked out by a pretty good striker, but I mean, for him to call me out, it's funny to me because my striking is one of the best in the lightweight division, and I think he's trying to keep his name relevant and trying to stay in the mix. But I mean, after losing like that, I mean, there's not much more we can do in the lightweight division. I think he's going to be moving back to welterweight. And again, I mean, the comments are funny to me, and if he does want to fight, I'll take an easy payday. Ele disse que o comentário do Nate Diaz fez ele rir, porque o Nate Diaz recentemente foi nocauteado por um striker que não tem nem um nível de luta em pé próximo ao dele, e que ele acha que o Nate Diaz está querendo manter o nome dele relevante, e na realidade ele não vai nem se manter como peso leve, vai voltar para a categoria de meio médio. Então ele falou que enfrenta o Nate Diaz em qualquer circunstância, mas que agora, por ele estar lutando com o José Aldo, não é o momento. Leonardo Fábio, portal Chave de Braço MSN Brasil. Quando você migrou para o UFC, você já era campeão do WEC. Só que, diferentemente de outros nomes, você não foi direto para o title shot. Inclusive, você acabou perdendo a sua estreia, o que te atrapalhou numa possível disputa de cinturão. Você acha que o UFC te dá essa chance de disputar o cinturão dos penas, mesmo sem você ser da categoria? É uma espécie de compensação? Differently from the other members from WEC, you came to the UFC and you didn't have a title shot in the first moment. Do you think then, giving you this title shot, they are trying to make it up to you? They're trying to correct the mistake they had done? No, not at all. I lost my title shot because of my decision to fight Clay Guida. Clay Guida, exposed the hole in my game, and I think I needed that fight to get where I'm at. After that Guida loss, I told myself that I would be back in the title picture, and now I'm back in the title picture in 2 divisions. So I think I reclaimed myself and made myself know that I'm one of the best in lightweight or featherweight. Ele disse que ele não lutou pelo título inicialmente por causa da decisão dele de lutar contra o Coletiva, né, que ele perdeu.
foi único exclusivamente por causa disso, mas que depois da derrota dele para o Coletiva, ele prometeu para ele mesmo que ele ia voltar e ia poder disputar esse cinturão custasse, né? Tanto na divisão dos pênaltis quanto dos leves. Beleza. Outra coisa também, eu já vi algumas lutas suas, dos golpes de capoeira, movimentos de capoeira. Saber se você tem alguma relação com a capoeira? Do you know capoeira, or have you any? Are you influenced by the capoeira style? Actually, I used to breakdance as a kid. But we used to, where I grew up, that breakdancing was pretty big. So as a kid, I breakdanced, and it's similar to capoeira, but it's not a martial art. It's more of a dancing thing. So all of my capoeira looking moves come from breakdancing. Ele falou que ele não fazia capoeira, mas quando ele era mais novo ele fazia breakdance, tipo de dança, e então é alguma coisa meio que, na opinião dele, parecido com capoeira, e todos esses movimentos dele vêm da época que ele dançava. Beleza. Para encerrar aqui pro Diego Moraes, o Aldo lutou com o Chad Mendes, com o Faber, tudo aluno do Pateta. O Pateta também é daí. Eu queria saber se você trocou algumas figurinhas com ele. Com certeza, o Pateta é faixa preta com o Marcelo Clemente, que também é meu professor. Então a gente tem uma relação muito boa, apesar da última luta do meu outro aluno Scott enfrentar o Faber, né? Então, antes da luta a gente não se falou muito, mas depois a gente saiu junto, jantou e com certeza, né? A gente falou um pouco aí dessa experiência, né? Que no caso já teve 2 atletas enfrentando o José Aldo, de algumas coisas, mas eu acho que hoje no nível que eles estão, a gente tem muita